Nesse bloco, nós temos o prazer inenarrável de receber aqui, em nossa sede, o vereador Adriano Santos, que está hoje compondo a Câmara Municipal do município de São Paulo. Vereador, seja muito bem-vindo ao Sindiguardas SP. O senhor pode se apresentar para os colegas da Guarda Civil Metropolitana? Márcio, obrigado pelo convite. Estar aqui no Sindiguardas com você. Essa categoria é muito importante para a cidade de São Paulo. Eu sou o Adriano, fui policial militar na Zona Leste de São Paulo. Entrei na PM em 97, saí em 2009, saí para advogar, sou advogado, exerço a função até hoje. Já defendi alguns guardas municipais aqui da cidade, né? Atualmente eu atuo muito na área criminal, defendendo os policiais militares. Atuo no TJM, a gente faz júri. E aí, em 2020, eu concorri para vereador aqui na cidade de São Paulo. Fiquei como primeiro suplente do meu partido. E o ano passado, um vereador foi cassado por racismo, né? Uma coisa infeliz, né? A gente não pode conviver com racismo em nenhum lugar do mundo, né? E aí eu acabei assumindo a cadeira, eu entrei na Câmara Municipal dia 20 de setembro, então esse mês aqui fazem 4 meses que eu estou lá na Câmara Municipal, defendendo aqui os interesses dos paulistanos. Que bacana, é bom a gente saber que a gente ganha um reforço na fala de segurança pública na Câmara Municipal, já que o vereador conhece tão bem assim a questão de segurança pública por já ter trabalhado na Polícia Militar, advogar no setor de segurança pública, e essa fala para a gente é importante, porque às vezes, vereador, quando a gente vai debater segurança pública na cidade de São Paulo, a grande maioria dos vereadores nunca passou pela área de segurança pública, então eles conhecem numa realidade um pouco distante, né? Eles conhecem, por exemplo, aqui o que eles veem de segurança pública aqui no centro de São Paulo, que eles estão presentes aqui. Mas lá na periferia, nos bairros onde o senhor trabalhou, em São Miguel Paulista, Água Vermelha, Itaim Paulista, lá, é diferente a realidade, né? E aí o senhor traz, então, para a gente essa qualidade de conhecer a segurança pública de perto, não é isso? É verdade. A gente vê que a maioria dos parlamentares tem 2 visões sobre a questão de segurança pública. A primeira é quando precisa, que aí ele tem que ligar que ele está precisando. E a segunda é quando é para criticar. Poucos eles têm iniciativa de valorizar as categorias da segurança pública. Pensando nisso, eu vinha trazendo algumas ideias durante a minha pré-campanha em 2020, e eu, inclusive, quando você me convidou para vir aqui, eu falei, eu vou apresentar esse projeto que era para apresentar agora em fevereiro, vou antecipar para eu trazer aqui para você em primeira mão. Foi apresentado agora na terça-feira, uma coisa muito interessante. Na Polícia Militar, onde eu fiz parte, o policial que aposenta por tempo de serviço, ele tem uma promoção de posto imediato. O policial militar que ele se acidenta em trabalho e fica inválido, né, cadeirante, uma situação parecida, ele tem uma promoção também. O policial militar que, quando ele sofre um atentado e falece em razão da função pública, ele também tem uma promoção e aí, no caso, a família recebe uma aposentadoria, né? A pensão. Mas o guarda não tinha isso. Isso me causou até uma surpresa, uma categoria tão importante para a cidade, que ajuda muito, né, o município na questão de segurança, não ter esse tipo de ajuda, né, do parlamento, da prefeitura, do município. E aí eu apresentei esse projeto, que já era uma ideia minha antiga, da gente poder equiparar os benefícios que a Polícia Militar tem, também na Guarda Civil Metropolitana, que faz esse trabalho maravilhoso na cidade de São Paulo. Então, esse projeto eu apresentei, estou te passando aqui em primeira mão, para a gente poder valorizar a profissão. Você sabe que eu, como parlamentar, eu não tenho o poder de aumentar salário do guarda, que é um poder do executivo. Mas eu posso ser uma voz de luta, de briga, para a gente poder valorizar. Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer na Câmara é um projeto desse e cobrar melhoria para a categoria com a nossa voz dentro do parlamento. Muito bacana, viu, vereador? Eu fico feliz em saber, vereador, porque realmente é um projeto de reconhecimento, né? A gente reconhece o profissional pelo exercício do seu labor, pelo que ele desempenha para a cidade de São Paulo, e aí, se ocorrer uma fatalidade com esse colega, ele assume aí um grau imediatamente superior, ou no caso dele se aposentar, que é aquele colega que passou a vida inteira aqui dando seu sangue em prol da municipalidade, ele recebe essa promoção, né? No caso lá da Polícia Militar, o colega que é subtenente, por exemplo, passaria a tenente. Isso, né? Exatamente. Aqui no caso da Guarda Civil Metropolitana, classe especial se aposentou classe especial, passa a classe distinta, o subinspetor se aposenta, passa a inspetor. É um projeto de lei muito, muito importante, relevantíssimo para a nossa categoria. A gente vai acompanhar ele muito de perto, tomara que os demais vereadores, né,
também compre essa briga, a importância do projeto, Isso, né? Comprar essa briga para a gente poder passar. E já vai uma sugestão para você. Se a gente puder divulgar esse projeto para todos os guardas, a gente fez também uma petição online, sim, vou te passar depois, para a gente poder divulgar para toda a tropa, para a gente criar um movimento. Quanto mais pessoas acreditarem no projeto, mais força a gente tem no parlamento para cobrar que funcione. Eu tenho pensado o seguinte, Márcio, isso eu falava desde a minha época da PM. Qual é a profissão que você entrega o patrimônio maior que você tem, que é a vida, para salvar outra pessoa? É a polícia. É a polícia, né? É a Polícia Militar, a Polícia Federal, a GCM. Então, assim, a gente precisa valorizar esse profissional que sai da casa dele para entregar a vida dele para uma pessoa que ele não conhece. Sim. A gente vê heróis que as pessoas, talvez por impulso, pulam no rio para salvar outra, conseguem salvar, pulam muros e tal. Mas a profissão que você sai de casa para arriscar a vida de uma pessoa que você nunca viu, a gente precisa valorizar esses profissionais. Inclusive a do próprio mala, né? Que às vezes o policial se depara com o mala lá sendo lixado pela sociedade, ele tem que intervir, ele tem que salvar a vida do mala, né? Porque faz parte da profissão dele, né? Exatamente. Então, é realmente algo diferenciado. Não existe nem no município, nem no governo do estado, nem no governo federal, alguma profissão que se assemelhe a essa questão de você se entregar, se doar de verdade, né? Se doar por completo para o seu ente federativo, para a própria sociedade. Não existe realmente. Vereador, é compromisso nosso, tá? Vou disponibilizar o projeto de lei aqui no canal do YouTube, vou disponibilizar no Instagram, no Facebook, no site do sindicato, vou colocar junto lá o link lá para a petição, né? Para o pessoal colaborar, assinar a petição, porque isso dá força para o vereador. Dando força para o vereador, a gente ganha força na Câmara Municipal e a gente consegue alcançar os nossos objetivos. E eu vou pedir também para o vereador um apoio, na verdade, se o senhor puder até redigir algo nesse sentido, que a gente gostaria de estabelecer, vereador, aqui no município de São Paulo, critérios para a remoção. O que é a remoção? A remoção é a transferência de unidade de um policial. A gente tem lá na Lei 8989, que é o Estatuto Geral dos Servidores, o artigo 51, que ele dá a discricionariedade ao município para remanejar efetivo de um lugar para outro. Isso faz parte do serviço público, porque às vezes precisa num lugar, às vezes precisa mais em outro, acontece alguma coisa e tal, faz parte. O que acontece é que quando não tem critério para essa remoção, o chefe manda normalmente aquele camarada que ele não tem muita afinidade. Ele tem alguma coisa, algum tipo de pessoalidade, ele pega e fala assim, ó, em vez de eu mandar aquele, eu mando aquele. O que a gente gostaria de estabelecer, vereador, seriam critérios, seja de antiguidade, seja de desempenho, seja de idade, sei lá, ou de localidade, o camarada que mora mais perto, alguma coisa. Nesse sentido, o que a gente gostaria de que obedecesse critérios, tirasse a pessoalidade desse ato de remoção. Porque o que a gente vê hoje em dia é que os atos de remoção são muito, muito, muito movidos pela pessoalidade. A gente consegue o apoio do vereador lá do seu gabinete nesse tipo de projeto, vereador? Sim, Márcio, pode contar com a gente lá. O Sindiguardas, eu acho que é referência no nosso país, né? De trabalho de luta pela categoria. Esse projeto que você está falando também é importante, porque quando a gente fala de política pública, não existe pessoalidade. Sim. Política pública é para todos, então sim, é impessoal. Eu não posso definir um critério de transferência, porque de repente eu tenho uma divergência com algum subordinado meu, eu tenho algum problema com ele. Eu acho que a gente precisa mesmo estabelecer um critério para a gente poder transferir os guardas. Um exemplo. Na PM a gente usa mesmo a idade. Então, por exemplo, quem é recruta? Idade que eu digo de tempo de trabalho, né? Então, certo, o recruta ele é transferido primeiro do que aquele mais antigo, que sim, tem uma prioridade. A gente poderia trazer isso também para dentro da categoria do guarda. Então, o guarda mais recruta, se uma determinada localidade precisa de mais apoio, precisa de um reforço de policiamento, vamos levar aquele mais novo para lá. O que tem mais antigo, entrou primeiro, tem que ter uma prioridade, né? Sim. Prioridade, por exemplo, para ter as suas férias, pedir as suas férias, para outras coisas. Mas essa remoção a bem do serviço, eu acho que a gente precisa realmente estabelecer um critério, seja de antiguidade, seja de posto, patente, né? A gente estabelecer isso aí, pode contar comigo. Eu acho que isso aí é uma coisa que precisava mudar, inclusive na PM. Porque o poder discricionário eu não preciso justificar. Eu transfiro e ponto final. Não foi com a cara, né? Não fui com a cara, transfiro ali. Tive algum problema, eu transfiro. Então a gente precisa estabelecer produtividade.
Isso. Aquele que trabalha todo dia, Não dá aquele que vai nas novidade, né? escalas, que não dá novidade. Esse daí que não dá novidade, ele tem que ter um. Agora, ele trabalha certinho, não dá novidade, não falta ao serviço, comparece em todas as escalas essas que tem, mas é ele que eu vou transferir porque eu não gosto dele. É Isso difícil, daí tá né? errado, isso aí não pode acontecer. Eu acho que política pública tem que ser feita de uma outra forma. Isso, tem que tirar a pessoalidade do ato, né, vereador? E por último, vereador, que é também bastante importante, aqui nos bastidores a gente fazia uma conversa sobre a ampla defesa e o contraditório, porque ela é invertida no processo administrativo, né, vereador? Isso. O vereador é formado em Direito, já advogou, continua advogando até hoje, né? Então ele tem um expertise muito grande nisso. E ele já detectou que aqui no município de São Paulo a gente tem um grande problema, que é a inversão do processo administrativo no que tange a ampla defesa e o contraditório. A gente apresenta as razões finais de defesa, depois que a gente apresenta as razões finais de defesa, vem o relatório final e conclusivo. Esse relatório final e conclusivo ele pode trazer acusações que não estavam no início do processo. E aí o profissional não tem a chance de se defender das novas acusações. Isso é inconstitucional, não é, vereador? Desde 88, a Constituição Cidadã que a gente fala, ela trouxe lá o ampla defesa e o contraditório. O que é isso? É eu poder falar depois da acusação. Sim. Quando eu falo primeiro, eu não tive o poder de contradizer o que estão falando. Sim. Se eu me defendo de uma acusação e depois, no final, a capitulação muda, tenho que dar oportunidade para quem está se defendendo falar de novo sobre aquela acusação. Não falou, o STJ e o STF, eles já têm entendimento pacificado que todo o processo é anulado para determinar que aquela pessoa volte, se acuse da nova acusação e aí o processo siga normal. Não seguir o critério, o processo é nulo. Então é bastante importante a gente deixar isso aqui. Acho que muitos advogados assistem aqui o programa. Não tem isso, o processo é nulo. Então, lógico que vai dar uma dor de cabeça, você vai para o tribunal aqui em São Paulo, depois STJ e STF, mas já é pacificado na jurisprudência isso daí. Não deu poder do contraditório, o processo é anulado. Então são coisas absurdas que a gente vê que a gente precisa corrigir, né? Nos bastidores a gente falou de muitas coisas aqui, né? E aí na Câmara Municipal, isso pode ser um pleito na Câmara Municipal também, porque é uma lei municipal, a Lei 13.530, ela é de 2003, né? Aliás, uma lei de 2003 com 20 anos, ela já está na hora de repensá-la, né? A gente precisa atualizar. O mundo muda, a gente tem que mudar a forma de atuar, a gente tem que mudar a forma de fiscalizar a atuação, a gente tem que mudar, a gente tem que se antenar com o mundo, né? Não adianta a gente ficar aplicando uma lei de 2003 ou de 1989, de 79, que é a Lei 8989, sem fazer essa adequação. Porque hoje é outra realidade. Realidade virtual, realidade de bullying, cyberbullying, essas coisas tudo. Então, a lei precisa ser atualizada. Talvez na Câmara Municipal a gente ganhe força com um projeto de lei que vise alterar essa 13.530 em vários aspectos, né? Para trazer ela mais para a realidade de hoje mesmo. A Guarda Civil Metropolitana usa hoje armas que ela não usava em 2003. Sim. Então, tem que ter essa atualização mesmo. E, nesse sentido, fazendo essa mudança, a gente já adequar o texto para que a defesa fale por último. Não pode, né? Aplicar a pena faz parte. Se o profissional ele comete um desvio de conduta, a pena é cabível. Agora, não dá para esse camarada ter o seu direito cerceado em razão de processo administrativo, não é isso, vereador? Então, talvez a gente consiga fazer essa discussão na Câmara Municipal. Eu acredito que o gabinete do vereador tem certeza que a gente vai ter o apoio, né? Eu acredito que a gente consiga esse apoio também dos demais vereadores, né? Com certeza a gente consegue, até porque é uma ilegalidade você não conseguir se defender. Ou se defender e, no final, mudar a regra do jogo para punir o servidor, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que defender com unhas e dentes. A gente não defende quem pratica atos errados, quem realmente, né, fugiu da normalidade. Mas a gente tem que permitir que ele consiga se defender com tudo que a lei permite. Eu não posso punir um servidor fora da lei. Punir fora da lei anula o processo. Exatamente. Então a gente tem que realmente trabalhar a polícia. E o que você falou é importante. De 2003 para cá, tudo mudou. Hoje a gente faz audiência virtual. Sim. Hoje a gente tem smartphone. A TV Justiça, que não existia, hoje existe. Sim. Então a gente acompanha julgamento no STJ, no STF. Então tudo modernizou. Por que a gente não consegue modernizar? Aliás, a Constituição é de 88. Em 2003 já existia há muitos anos. Sim. Por que eu continuo com aquela mentalidade de punir? É verdade. Dê o direito dele se defender e aí, no final, se você realmente entender que houve um erro, aí você aplica uma punição. Mas não dá para punir com uma forma discricionária. Não muda aqui porque eu vou fazer. Não é assim que as coisas devem funcionar. Então, e a gente tem, assim,
O regime disciplinar de uma polícia, ele realmente, naturalmente, ele é mais rigoroso do que o regime disciplinar do servidor comum. Ele, naturalmente, porque em razão da atividade, da responsabilidade que o policial tem, né? A polícia tem a prerrogativa do uso da força, só ela tem essa prerrogativa. Então, dada a responsabilidade, é natural que o regime disciplinar seja um pouco mais rigoroso mesmo. Isso a gente consegue entender. O que a gente não consegue entender é, por exemplo, um servidor público municipal que descumpre lá um dos seus deveres funcionais, vamos colocar aqui o dever da assiduidade. A assiduidade é um dever funcional para todos os servidores municipais, professor, o pessoal da saúde, o guarda civil e tal. Se o servidor comum descumpre o dever da assiduidade, ele é penalizado com uma repreensão, porque já tem lá a pena, olha, descumpriu o dever, a pena é repreensão. Está lá no artigo, acho que 85 da 8989. Para o guarda civil metropolitana, descumprir o dever funcional pode dar até demissão. Não tem uma pena própria para o descumprimento do dever funcional. Então, uma coisa, por exemplo, ser inascido, ser impontual, pode levar o guarda civil à demissão, enquanto aos outros servidores não se aplica uma pena tão rigorosa. Eu acredito que a gente tem que trabalhar também dosimetria na pena. O que você acha? Eu acho que isso aí é importante. O que acontece? Sendo servidor público municipal, guarda, e o médico sendo servidor público municipal, o professor servidor público municipal, eu não posso tratar quem está na mesma função diferente. Uhum. Todos são servidores públicos do município. Por que um eu vou demitir e o outro não? Sim. Entende? Quando está na mesma situação jurídica, eu não posso aplicar uma pena maior para um e para outro mais branda. Sim. Então é preciso igualar isso também. Isso também a gente precisa trabalhar. Não existe diferença de tratamento com punição. Sim. Se você tem a função é diferente, mas todos são servidores públicos. Por que para um eu aplico uma pena branda e para outro perda da função pública? Então é preciso a gente equilibrar essas coisas absurdas que a gente está enxergando na categoria, né? É uma das bandeiras que a gente defende aqui, o vereador, por exemplo, tratar com igualdade os iguais, Exatamente. Né? Então, por exemplo, nós tivemos 2 procedimentos disciplinares em razão da perda da arma de fogo. Os colegas tiveram a arma de fogo extraviada, seja por furto, algum tipo de coisa assim, mas em um deles foi aplicado 30 dias de suspensão, enquanto no outro foi aplicado 5 dias de suspensão. A mesma conduta, penas diferentes. Isso é uma bandeira que a gente levanta. Não dá para a mesma conduta aplicar penas diferentes, sendo que o cenário é o mesmo, né? O que se obteve foi o extravio de algum material público. Se não há dolo, o guarda civil não jogou a pistola no rio, não há dolo. Ambos foi por culpa, né? Então não pode aplicar 30 dias em um, 5 dias no outro. Não é isso? É isso que a gente estava falando antes do poder discricionário. Esse policial aqui, ele é assíduo, tá tranquilo, dá 5 dias para ele. Não, esse daqui dá muito problema, dá 30. Onde que tá a igualdade aí? Pois é. Não importa o meu poder discricionário, só quem aplica a pena tem a prerrogativa de escolher quantos dias vai aplicar, né? Sim. Então essas distorções aí, a gente precisa corrigir. Já tem jurisprudência muito antiga sobre isso, tratar pessoas que estão na mesma situação jurídica de forma diferente, né? Sim. Então é preciso a gente atuar para corrigir essas irregularidades. Isso aí, na minha formação acadêmica, isso é ilegal. Né? Então a gente tem que atuar assim nessa área aí. Uma curiosidade, vereador. No ramo do direito, o senhor atua mais em que área? Administrativo? Área criminal. Criminal. Conhece bem de perto a nossa realidade. Conheço, né? Um pouquinho. Já fiz alguns júris aí também, né? Tribunal de Justiça Militar, atuo bastante lá. E administrativo também. Bacana. É um reforço de peso na Câmara dos Vereadores. Eu quero aqui agradecer a presença do vereador Adriano Santos ao Sindiguardas SP. Quero colocar a nossa casa à sua disposição, vereador. Aqui o sindicato aqui, ele é da categoria, né? Nós estamos aqui apenas como dirigentes, mas a categoria acolhe os vereadores aqui na nossa casa. Sempre que o senhor estiver passando por aqui ou quiser visitar-nos, pode encostar, a gente está aqui de portas abertas para o gabinete do vereador, para os colegas que trabalham junto com o vereador e querendo discutir a Guarda Civil Metropolitana, nos colocamos à disposição também, vereador. Márcio, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, participar dessa entrevista, né, no Sindiguardas, e defenda quem te defende, pesquise, verifique quem é o vereador que está na Câmara Municipal, qual é a pauta dele, o que ele traz de novidade para a segurança pública municipal, né? E é isso. Defende quem te defenda. Um abraço. Valeu. Muito obrigado, vereador.